Olá pessoal, bem-vindos. Gostaria de apresentar para vocês nesse vídeo algumas ponderações e observações sobre os gráficos, né? A radiestesia. A área da radiestesia que a gente usa bastante. Eu uso bastante, gosto bastante dos gráficos. Então nós temos aqui o alta vitalidade. Nós temos aqui à esquerda o alta vitalidade em 20 por 20 centímetros e com 3 milímetros de espessura. E aqui nós temos uma versão do alta vitalidade que tem 30 por 30 centímetros e tem 5 milímetros de espessura. E aqui um testemunho, né, com o meu nome. O testemunho já está valorizado, estava em uso. Então, um detalhe importante que a gente tem. Sabemos que o tamanho do gráfico tem um impacto fundamental na energia que é gerada. Então, quanto maior o gráfico, melhor. Até um determinado ponto, né? Até um determinado ponto, que também já foram feitas algumas pesquisas, que a partir de um determinado tamanho, o aumento de energia não é significativo. Então, ele não é aumentando indefinidamente o gráfico que nós vamos ter um resultado cada vez maior. Isso não funciona assim. Nós sabemos também que a espessura também é importante, porque quanto mais massa tiver o gráfico, mais intenso também é a emissão, certo? Em geral, 20 por 20 é o tamanho aceitável, é o tamanho que a gente tem disponível. Esse aqui foi um pedido e eu já fiquei com um para mim para fazer algumas experiências para aproveitar também. Então, depois que o testemunho é valorizado no decágono duplo, depois que ele passa a existir, né, o decágono faz com que ele exista realmente, que se cria uma ligação entre o que está escrito no papel e a pessoa, a gente colocaria testemunho no gráfico e, através de sensibilidade ou preferencialmente sempre com o uso do pêndulo, nós vamos determinar o tempo de exposição dessa pessoa às emissões do alta vitalidade, certo? Com o pêndulo, com o relógio radiestésico, a gente determina quanto tempo essa pessoa precisa receber essa energia. Então eu fiz algumas experiências. O que eu posso dizer para vocês, assim, de uma maneira até um pouco brincalhona, é que esse gráfico de 30 por 30, ele é 5 milímetros, ele é violento. Ele é muito intenso, muito intenso. Eu uso o de 20 por 20 regularmente comigo, o pessoal da família mais próximo, né? Com os animais de estimação em casa, com alguma planta do jardim, alguma coisa assim. Então, normalmente eu construo ali o testemunho, ele dura 3 dias e, em geral, eu deixo 3 dias o alta vitalidade atuando. Somente quando eu vou monitorando a pessoa e eu sei que ela está precisando da energia, eu sei que está atuando. Então é uma energia bem suave, bem tranquila, e que ao longo da validade do testemunho vai atuando sobre a pessoa. Ajuda muito, tem experiências bem interessantes com o meu gato, que volta e meia aparece machucado e ele se cura muito rápido. A minha cachorra também, alguma coisa ou outra que ela também se machuca, coloco, né, o testemunho dela aqui, ela se cura muito rápido. Comigo, uma situação de gripe, uma situação de um machucado, alguma pessoa da família também que precise, recebe. E é tranquilo, 20 por 20 é um tamanho tranquilo, 3 milímetros, a pessoa recebe energia, se beneficia de uma forma bem suave. Quando eu utilizei o 30 por 30, a coisa ficou realmente, né? Eu usei o termo e ficou violenta.
que eu usei comigo primeiro para testar, né? E para a pessoa que pediu, eu também já dei esse feedback, já passei essa informação. A energia se torna muito intensa. Com um gráfico desse tamanho, pendular o tempo de exposição é fundamental e respeitar o tempo de exposição é fundamental. Se o pêndulo diz que tem que ficar 3 horas, você deixa o testemunho 3 horas, você vai lá e tira. Se o pêndulo diz que são 2 dias, você deixa 2 dias, você vai lá e tira. Ah, mas o testemunho é para 3 dias, né? 72 horas. Não importa, o pêndulo disse 2 dias, você coloca ali, deixa por 2 dias. A vibração emitida é muito intensa. Quando eu fiz esse experimento comigo, eu estava bem de saúde, estava tranquilo, e eu me senti mal com a ação do gráfico. Por que eu me senti mal? E por que às vezes a gente precisa pensar nisso, né? É uma energia boa, é uma energia de vitalidade, né? Alta vitalidade. Vai recuperar o corpo, a gente está sempre desgastando, ou a gente sempre desgastou o corpo, a gente tem um histórico de desgaste do corpo físico. Então por que pode causar mal? Porque o nosso corpo ele tem uma dinâmica. Ele tem uma dinâmica de absorver a energia e de processar a energia. Ele precisa de um tempo. Tempo que ocorre suavemente no 20 por 20, 3 milímetros. Mas que quando chega no 30 por 30 de 5 milímetros, essa energia é muito intensa, muito rápida e não dá tempo suficiente de um corpo saudável, sem grandes problemas, digerir a energia, absorver a energia corretamente, ancorar essa energia corretamente e aproveitar ela corretamente. Então, durante o tempo que eu estava experimentando comigo mesmo, que eu criei o meu testemunho ali, e estava experimentando comigo mesmo, tinha momentos que eu sentia o meu corpo vibrando, que eu sentia o meu corpo com uma vibração muito acelerada, muito intensa, e aquilo me incomodava. Ou seja, eu não estava precisando daquela energia, mas aquela energia estava sendo enviada. E isso gera um incômodo. Você não consegue dormir, você não consegue relaxar, você não consegue descansar corretamente, porque está sempre aquela energia sendo oferecida, e o seu corpo biológico, não consegue lidar com esse volume de energia que está sendo oferecido. Então, é um cuidado muito importante que nós precisamos ter com gráficos muito grandes, com massa muito grande. Respeitar o que o pêndulo nos informa, cumprir com exatidão o que o pêndulo nos informa, usar o pêndulo para determinar o que aquilo ali está causando. Mesmo uma pessoa debilitada que esteja precisando, às vezes por estar debilitada, o corpo dela não vai conseguir lidar com tanta energia. Nós precisamos de um pouco mais de sutileza, nós precisamos uma intensidade maior e em períodos menores para dar tempo da pessoa se adaptar àquela energia. Energia que ela não tinha, que ela não está acostumada a lidar e que de repente começa a entrar no sistema dela. Certo? Então essa foi uma das percepções. Tem mais uma, deixa eu pegar um detalhe aqui que já retornamos. O segundo detalhe é este aqui que eu coloquei aqui. Testemunho biológico. No caso, eu cortei um pouquinho do meu cabelo, coloquei. Poderia cortar uma unha e colocar. Eu não sou muito fã, já mencionei em outros vídeos, que eu não sou muito fã dos testemunhos biológicos, eu prefiro esses testemunhos que a gente fabrica. Dificilmente eu ofereceria para uma pessoa usar um testemunho biológico, né? Eu acho que é uma coisa um pouco intrusiva. Mas, por exemplo, com o meu gato, eu pego o pelo dele, com a minha cachorra, eu pego o pelo da cachorra. Tratei um passarinho esses tempos, peguei umas peninhas ali que estavam caindo e coloquei as penas aqui também. O que eu observo com muito mais facilidade nesse gráfico grande de 30 por 30 é uma deterioração muito rápida do testemunho biológico. Quando se usa o testemunho biológico no 20 por 20, o tempo de exposição, eu consigo utilizar ele
às vezes 6 dias, às vezes 7, 8 dias, sem notar a deterioração, sem notar uma perda de energia realmente, né, de vínculo daquele pelo, daquele cabelo com o objetivo dele, com a pessoa ou com o animal. Com esse gráfico de 30 por 30, essa deterioração ela é muito acelerada. É uma questão de sensibilidade, de você pegar o cabelo e sentir aquela energia. Não é uma questão, às vezes, visual. Visualmente o cabelo vai estar certinho, o cabelo vai estar tudo ok, tudo tranquilo. Mas você, ao pegar, e provavelmente se você pendular, você vai conferir que houve uma deteriorização, uma perda de referência, que aquele testemunho biológico já não deve mais ser utilizado, ele já não cumpre a função que ele deveria. Certo? Então é um detalhe muito importante que a gente também precisa considerar, principalmente aquelas pessoas que gostam de usar os testemunhos biológicos, né? Usem o pêndulo ou usem a sua sensibilidade para verificar. O testemunho ainda está válido, ainda cumpre a função, se não, descarta-se e pega um novo. Né? Então é isso, pessoal. Um bate-papo aí sobre o gráfico de alta vitalidade, nesses 2 tamanhos, né, disponíveis aí. Algumas pessoas fazem experiências com outros gráficos também, às vezes até maiores, às vezes intermediários. Menos do que 20 por 20 eu não recomendo, é um limite mesmo, né? O gráfico, na verdade, fica inscrito aqui e deve ter aí em torno de 18,5, 19 centímetros, ele não fica. Esse aqui é um gráfico antigo que eu peguei só para exemplo, ele está cortado muito rente, né? É bom que seja deixado um espacinho, uma bordinha aqui, ó, entre o gráfico e a placa. Esse aqui serviu apenas como exemplo, é um gráfico antigo. E eu vou continuar usando esse 30 por 30 que eu fiz para mim, né? E percebendo, observando. Gratidão então a todos e até a próxima.